Olá, meu nome é Ana Carla Franklin, sou estudante de medicina da UNB e hoje falarei sobre a minha pesquisa de PIBIC, alterações hematológicas na Covid-19 e uma análise acerca da trombose. A minha orientadora é a professora Flávia Dias Xavier e esses são os meus colaboradores. A Covid-19 foi o grande assunto discutido e frequentemente televisionado nos últimos anos. Ela é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, na qual a maioria dos pacientes evolui com sintomas leves e moderados. Porém, há aqueles com sintomas graves que evoluem com alterações em diversos sistemas, inclusive o sistema hematológico, que é o nosso foco da nossa pesquisa. O Brasil é o terceiro país com mais casos confirmados e o segundo em número de mortes. Quanto ao sistema hematológico, a gente vê que tem alterações na cascata de citocinas, na cascata de coagulação, e pode predispor à formação de mais trombos. Por isso, a gente vai estudar a associação entre COVID e trombose. Entre meus objetivos, analisar a taxa de trombose clínica em pacientes internados com COVID-19 no HUB, saber se há associação entre essa taxa de trombose e uma maior mortalidade, analisar se o dedímero acima do limite superior ele pode ser usado como preditor de gravidade e analisar se a taxa de uso de anticoagulação, tanto terapêutica como profilática, ela atua como redutor de risco para trombose. Entre a metodologia, a gente pegou uma lista, né, com 760 pacientes inicialmente, que ficaram internados no HUB entre abril de 2020 e dezembro de 2021. Desses foram excluídos 23 por falta de dados do sistema e pacientes duplicados, e desses ainda foram excluídos mais 75 por transferências no serviço, Covid-19 não confirmado, idade menor de 18 anos e um por evasão do hospital. Ou seja, a gente teve 662 pacientes elegíveis no final para o estudo, que foram separados em dois grupos de acordo com desfecho, alta e óbito. Entre os critérios de inclusão, a gente tem pacientes adultos maiores de 18 anos e que estavam internados no Hospital Universitário de Brasília com diagnóstico de Covid, e o motivo da internação ser o próprio quadro de Covid ou ter adquirido o vírus durante a internação. Além disso, a gente separou em duas datas, em primeira e segunda onda, segundo a Universidade de Johns Hopkins, que a gente seguiu essa proposta. A primeira onda, todos os casos até 7 de novembro de 2020, e a segunda onda, todos entre 8 de novembro de 2020 e 21 de dezembro de 2021. Foram analisadas variáveis tanto contínuas quanto categóricas, e ao final foi realizada uma análise univariada e multivariada por Mental Hazel pelo Stata12. Entre os resultados, a gente tem aqui nessa tabela, a gente consegue ver que o P foi significativo em todos os valores de dedímero analisados, ou seja, 1, 4 ou 6 vezes acima do valor superior de referência, a gente tem aí um P significativo, que corresponde que esses pacientes com dedímero elevado neste estudo, assim como outras da literatura, apresentaram maior risco de evoluir para óbito, segundo a gente pode ver aí pelo odds ratio. Aqui nessa tabela, a gente vê a trombose comprovada, ela teve um P significativo em todos os casos, mas foi muito mais significativo naqueles pacientes menores que 50 anos. Quanto à anticoagulação terapêutica, essa também teve um P significativo quando a gente separa no total a primeira e segunda onda, mas quando a gente vê a anticoagulação profilática, quando não comparada, né, separada a primeira e segunda onda, ela não obteve o mesmo resultado. Então, como resultado, uma conclusão, a gente tem que o dedímero ele é um marcador importante a ser estudado como preditor da gravidade desses casos. A mediana do valor dessa pesquisa, quando a gente foi calcular, foi significativamente maior do dedímero no grupo óbito. E somente o dedímero 4 ou 6 vezes acima do limite superior da normalidade, ele vai se correlacionar significativamente com a ocorrência de trombose nesse estudo. A taxa de trombose na população foi 18,43 na população estudada e foi significativamente maior naqueles que faleceram, sendo que o mais frequente, né, das tromboses que ocorreram foi o tromboembolismo pulmonar. Já os pacientes menores que 50 anos tiveram 8,3 vezes mais chances de evoluir para óbito, aqueles que tiveram trombose, e além disso, o uso de heparina nesse grupo menor de 50 anos foi menos frequente do que nos outros pacientes, o que pode explicar para a gente parcialmente a maior incidência de trombose seguida por óbito nessa população. Em relação à anticoagulação profilática, não diferiu entre os grupos alto e óbito em relação ao sangramento, trombose ou óbito, né? Segundo alguns guidelines, por exemplo, do ESH, a recomendação para o uso de heparina plena em doentes críticos com Covid-19. Entretanto, nosso estudo dessa prática se correlacionou um pouco com o aumento da mortalidade. Em relação à anticoagulação terapêutica, seu uso foi significativamente maior naquele grupo que faleceu e com trombose comprovada. Entretanto, ele aumentou o risco de sangramento na população geral e no grupo sem trombose documentada. Aqui estão minhas referências. Muito obrigada.